Sejam bem-vindos a mais um Pode Treinar, um episódio hoje sob tensão. Comigo hoje, Sara Rodrigues. E aí, Sara, como é que tá? Oi, Rê, tudo ótimo e você? Muito bem, muito bem. Hoje a gente vai estar pressionado aqui, Sara. Hoje o papo é sob tensão, hein? Aqui a gente vai falar hoje sobre hipertensão arterial. Olha, minha pressão até subiu, só de ouvir o tema. Meu Deus do céu, cuidado, hein? Vamos falar aos poucos aqui, mas o nosso tema de hoje ele é muito curioso, porque assim, a pressão arterial, ela sobe, ela é ruim ela subir? Você já pensou que você pode estar com a pressão alta agora e nem está sentindo? Então isso é uma das coisas que a gente vai tentar abordar aqui um pouquinho hoje e falar o que é o exercício. Nosso foco, né? Afinal, a gente treina justamente para evitar com que essa pressão suba um pouco mais. Tá? E causa muita dúvida, eu acredito, Rê, nos profissionais que recebem clientes hipertensos e acabam fazendo muitas vezes uma aferição da pressão durante o treino e se assustam com os resultados. Será que a gente consegue tirar essa dúvida hoje? Eu tenho certeza que sim. Bom, vamos tentar contextualizar aqui para o pessoal que está escutando hoje. A hipertensão arterial é uma síndrome, na verdade, né? Ela é causada por diversos fatores. A pessoa pode estar simplesmente estressada, ela pode estar se alimentando mal, ela pode estar sob esforço ou ela pode simplesmente ter uma obesidade. E todos esses fatores também junto. Além do que, se ela tiver outros problemas como diabetes, ela também vai poder desenvolver um quadro hipertensivo. Então eu vou tentar ir passo a passo de uma maneira bem sucinta, mas que fique bem claro para todo mundo, tá? Rê, vamos deixar claro aqui para quem escuta a gente. Para ser considerado hipertensão arterial, quais os valores, referências que nós temos? Beleza, Sara. A última diretriz que a gente tem aí, se a pessoa tiver aí 130, né, na pressão mais alta, o pessoal julga aí, costuma falar sem o zero, né, então acaba falando 13, né? Sim, bem comum, né, a gente fala, quanto está? 13 por 8. 13 por 8, mas gente, desculpa dizer, mas a escala ela é de 10 em 10, tá? Então a gente vai falar o valor que tá lá direitinho na diretriz. Então o valor da pressão mais alta, essa pressão mais alta chama sístole, tá? Ou seja, a pressão sistólica. É a pressão onde a gente faz força, seu ventrículo, o músculo do seu coração faz força. Então, quando você tem esse valor já a partir de 13 milímetros de mercúrio, você já é considerado hipertenso na sua pressão sistólica. Pô, mas tem diferença então, né? A gente tem Se for 129, como é que eu tô? 129 você não é hipertenso ainda. Jesus. Você está no quadro que eles consideram na última diretriz pré-hipertenso. Eu vou sair hoje daqui pra ferir. Se tiver 129, tem que tomar um vinho, né? Eu acho Comemorar. Que o vinho em excesso também pode prejudicar. Mas, tudo dosado, tudo controlado, ele pode te ajudar. Então é isso que eu acho que é um ponto-chave até que você falou. Mas só pra gente deixar bem claro aqui, né? Então eu falei da pressão alta, né? A pressão que a gente considera o valor mais alto, que é a pressão sistólica. E a pressão diastólica é aquela onde o seu ventrículo, o seu músculo do coração relaxa. Então, nesse momento, o sangue chega no seu coração. E quando ele chega no coração, ele não pode estar com uma pressão mais do que 90, ou, como o pessoal diz, 9. Então, 13 por 9 é a pressão considerada hipertenso. E aí você falou uma observação interessante, né? A última diretriz, ela coloca que esse quadro, esse estágio entre o normal e o hipertenso, é uma consideração que eles fizeram na diretriz como pré-hipertensão. No 129? No 121 a 129, né? E o 81 a 89. E você aí? Você já conferiu sua pressão essa semana? Se tiver 129, a gente sai pra tomar um vinho juntos. Porque olha, por 1 milímetro no finalzinho da casa. Tô chateada com essa informação. Gente, o legal aqui é que a gente entenda o seguinte: a pressão, ela tem que variar. Isso é importantíssimo a gente conceituar. Imagina o seguinte, você tem uma caixa d'água na tua casa. Tá? A hora que você precisa que tenha mais fluxo de água na sua torneira, a pressão, a hora que você abrir a torneira, ela sai bem forte, porque a sua caixa d'água está exercendo, ela está sobre a gravidade, ela está lá em cima e ela está tendo uma pressão da gravidade para chegar na tubulação. No nosso corpo funciona mais ou menos parecido, só que a gente não usa só a gravidade, existe uma bomba, a bomba é o coração. Então quanto mais forte o teu coração bombeia o sangue, mais forte é a pressão. Só que a gente também, fazendo essa referência com os canos de uma casa, tenta colocar uma caixa d'água com um caninho pequenininho, o que vai acontecer?
Ou não vai passar aquela quantidade, aquele volume todo de água, ou aquele cano vai estourar em algum momento, porque você não tem como dar vazão para tudo isso. Então, se a gente for pensar numa situação onde a pressão ela será reativa, se a gente pode falar assim, em momento de exercício, nossa pressão sobe? Boa pergunta, Sara. Então, no momento que a gente está em repouso, o seu coração está batendo lá, fazendo uma força, como a gente falou, de 12 por 8, que é os valores normal, e daí para baixo, beleza. Fica mais tranquilo. Quando a gente faz esforço, você precisa que o coração bata mais forte, porque o sangue tem que circular mais vezes, ele tem que distribuir mais no corpo. Então é normal, e é bom que vocês saibam disso, viu, gente? É normal a sua pressão sistólica subir, mas não é aconselhado, não é recomendável que a sua pressão diastólica suba, tá? Então, e se ela deixa eu subir... entender, o número maior é indicado subir em Exato. situações de esforço. Já aquele número menor significa que é uma questão de resistência, né, do vaso, ele não pode se alterar tanto, é isso? Exatamente. Se ele subir, significa justamente que você tem já um processo de deficiência que vai fazer com que o sangue chegue mais rápido no teu coração. Aí dá pau pro profissional, porque aí quando o cara não lembra que a sistólica sobe, tem que subir, e a diastólica não tem, aí deu pau, porque se ele confunde uma das duas, vai achar que tá tudo bem, né? Se a diastólica subir, falou, não, ela é reativa. Mas não pode confundir. Não pode, amiguinhos, não podem confundir essa regra. Anotem aí, hein? Em treinamentos que exigem um pouquinho mais nossos músculos, a parte cardiovascular também. Sistólica, então, sobe, legal ela reagir. Já a diastólica, quanto que é o permitido? Bom, a gente pensa que durante o esforço, ela tem que chegar no máximo. Eu tô falando de máximo, de 18, gente. Na verdade, assim, ela passa em pessoas hipertensas, chegando até 23, mas isso é muito, muito alto, tá? Não tenta não treinar teu aluno nesses valores. Na sistólica. Na diastólica, ela não deve passar de 110. Mas perceba, se o seu aluno já chegou com esses valores, tem alguma coisa errada. Então, tá? É interessante quem trabalha com pacientes ou clientes, né, seja físio, seja os profissionais de educação física com essa condição, então com a hipertensão, um cliente hipertenso, é interessante ele fazer uma aferição pré-sessão e pós-sessão, ou durante, como que faria esse controle? Vamos lá, vou dar algumas situações, tá? Pessoa que chega com a pressão normal para sua sessão, mas ele está medicado, tá? Chegou com 12 por 8, mas é comum essa, né? É o comum, a pessoa ela tem a pressão diagnosticada, o médico deu o remedinho para ela lá, e ela chega, ela fala que tomou o remédio, e aí beleza, ela vai fazer a sessão. É importante você checar antes, porque pode acontecer da pessoa esquecer de tomar o remédio, dela estar com algum problema que esteja levando a pressão arterial. Por exemplo, uma preocupação. Que é muito comum, nossos alunos tomam e chegam com algum problema e chegam descompensados na sessão. Com certeza, com certeza. Tudo isso interfere, né? Então todas essas preocupações, fatores emocionais, como a gente falou no começo, né? Elas alteram a pressão. Checa no início e nas primeiras sessões você chega durante, tá? E ao final da aula é comum a pressão arterial estar mais reduzida. Isso se a intensidade do esforço não foi tão alta, mas é o mais comum ela estar reduzida. É uma consequência boa do exercício, né? Exatamente, tá? Existe uma condição do exercício que ele pode reduzir a pressão arterial por até 12 horas após a aula. Gente, imagina, não preciso nem treinar no dia seguinte, é isso mesmo? Olha, eu diria que o exercício é quase o remédio que a pessoa tem que tomar e não tem contraindicação. Que maravilha, né? Olha, mais uma vez o exercício se mostrando muito benéfico, só trazendo coisas boas pra gente. Imagina você conseguir reduzir uma medicação, isso acontece? Posso reduzir até mesmo chegar a valores de zero? Como é que funciona? Tem pessoas que têm a pressão já naturalmente relativamente mais baixa, uma aptidão física melhor, que em alguns casos o médico nem medica. É bem interessante. Isso é um caso extremamente desejável, né? Você não gasta com a medicação, pague para nós, aqui profissionais do exercício da reabilitação, né? Com certeza, gente. Vocês já sabem aí que nosso contato tá o @Renato Pelaquim, @Personal Sá Rodrigues, não né? Não gaste dinheiro em remédios, gaste conosco. A gente pode fazer a sua pressão despressurizar. Pessoal, segunda situação, a pessoa chega com a pressão mais alta, 15 por 9, por exemplo, para a sua sessão. O que fazer? Pode fazer exercício? Pode fazer exercício,
tá? Monitore esse aluno, tá? Se você é o aluno, pede pro seu profissional aí, a pessoa que estiver cuidando de você, checar a pressão, anotar, isso é importante, esse relatório, justamente para quando você passar em consulta médica, o médico também ter um norte de como é que tá a pressão. Mas não contraindique a sessão, faça um exercício aí, uma caminhada, faça alguma coisa, esses exercícios aeróbios, né, esses que perduram por um pouco mais de tempo. E aí, ao final da sessão, e tenta fazer um volume maior, tá? Então, maior volume com uma intensidade menor, em casos que o seu cliente, ou você que aí tá ouvindo também, aluno, chegou hipertenso, chegou com uma pressãozinha um pouquinho alterada. Legal, então, sessões maiores do aeróbio e com um volume um pouco maior do que a intensidade. Perfeito, isso é uma coisa interessante, tá? Anota aí, segunda. É comum vocês perceberem que no final da aula a pressão esteja mais reduzida, tá? A gente costuma trabalhar até 40 minutos e isso dá um resultado bem interessante, até mesmo com intensidades mais leves, viu, pessoal? Isso é interessante. E o clima? Muda para quem é hipertenso, então eu faço a minha aula num parque, muda se o clima estiver frio, ou ele estiver quente, isso para o hipertenso, como que funciona? Isso é bem legal, né? A gente vê isso também nas nossas casas, mas quando está calor, os nossos vasos dilatam, então a resposta cardíaca é que você diminua a pressão. Quando está frio, os vasos se contraem, eles ficam mais fininhos e exige mais do coração para bombear, então a pressão aumenta. Então é normal o nosso aluno apresentar nesses tempos mais extremos uma variação nessa pressão comum dele. É comum e ela deve variar. Porque tá? a gente fica assustado, né? Às vezes o aluno fala, nunca chegou nisso, meu Deus, mas aí também tá o frio de Bariloche, então isso... Olha, que eu sou um pouco friorenta. Não, mas é importante que a pessoa saiba que a pressão ela varia e ela tem que variar porque é justamente isso que faz com que a gente se adapte a diversas situações. Uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal, que tem dado muito resultado nas minhas aulas, hein? Dica aí de ouro, hein? Para professores e para alunos. Gratuita porque, afinal, é que eu pode treinar, a gente quer que todo mundo treine, né? Então, ó, um estudo recente tem demonstrado que, sabe aqueles hand grip, aquelas coisas que a gente aperta, que tem duas hastezinhas, que você também pode substituir por uma bolinha daquelas que a gente fica apertando para desestressar? Com a mão mesmo, aqui apertando. Com a mão, isso. Legal, o que faz? Se você fizer, olha só, gente, tentem fazer isso todo dia, tá? Não aumenta muito a pressão durante o esforço, e se você apertar e segurar, e ficar pressionando por 3 minutos, tá? E repete isso por de 3 a 5 vezes. Tá? Então você faz 3 minutos num braço, solta, depois você faz no outro, 3 minutos e vai alternando, 3 vezes de cada lado. E aí depois você faz isso todos os dias, você tem uma redução em torno de 5 milímetros na sistólica e 3 na diastólica, no estudo que a gente tem resultado tá mencionando excelente aqui. E é simples demais, a gente consegue fazer isso de um fácil acesso. Eu, por exemplo, vou até indicar uma coisa melhor, vou até melhorar essa sua diretriz aí, né? Que você já leu, vou dar uma reformulada da minha forma. Pega aquela bolinha, né? Porque você não tem o hand grip, pega aquela bolinha e já imagina o ódio, sabe? Assim, porque já lava a alma, entendeu? Pega aquilo, amassa, já pensa no que tá, meu Deus, meu vizinho, por exemplo, o meu aqui tá me enlouquecendo. Eu tenho um problema com o meu vizinho aqui e ele me enlouquece com os barulhos às 9 da noite. E se eu pensasse nele, por exemplo, eu acho que a minha melhoraria em 10 milímetros de mercúrio. Só vale uma observação, não pode você fazer isso no pescoço do seu marido. Não, mas às vezes dá vontade, porque vai melhorar da mesma forma. O problema é que eu não sei se ele vai estar para contar a história no dia seguinte, não? Não, porque a pressão dele vai aumentar. Então você que tá aí, pega a sua bolinha. Ó, várias dicas, hein? Essa aqui é a terceira que deixou bem legal pra gente saber aqui. Coisa simples que dá pra gente fazer, por mais que você não tenha uma academia de acesso. Olha que bacana, né? Isso aqui é uma estratégia muito legal, e principalmente agora pensando na pandemia. Galera, o nosso foco aqui então foi falar um pouquinho da pressão. Ela aumenta com o esforço, ela tem que ser dosada, tem de trabalhar com outros recursos. A parte nutricional é importante, a parte psicológica é importante, tá? Mas o nosso foco aqui é o treino. Então, saiba de uma coisa, treinar todo dia faz sua pressão ficar regulada. E olha, anotar essas diquinhas que a gente conseguiu dar aqui no Pode Treinar hoje vale muito para os profissionais, também cabe muito aos alunos, né, conhecerem isso e também discorrer isso com cada profissional que cuida. É muito importante a gente saber dessas alterações.
Por quê? Porque nem o aluno fica com medo de realizar as tarefas, né, Rê? E muito menos o profissional. Porque a gente muitas vezes na educação fala, você tem isso. Não, legal, o exercício vai melhorar, mas não sabe nem a via que melhora, né? Então olha que bacana, hoje a gente conseguiu explanar um pouquinho isso, trazer um pouco mais para nossa realidade, coisas simples e que vale sempre a pena ser monitorado. Então exercício, ai gente, coisa mais linda, né? É a coisa mais bonita do mundo, né? Pessoal, só uma consideração, não deixe de tomar os seus remédios, tome normal, mas faça exercício, procure aí um profissional para te orientar adequadamente. Então é isso, pessoal, segue aí o nosso podcast, se você estiver no Spotify, segue ele, se você estiver no Instagram, curte, agora a gente está em todas as plataformas aí de streaming de música. Nossa, como a gente tá chique. Estamos Sim, até em todos os lugares. no YouTube, tá, gente? Então segue lá a gente, dá o seu comentário e é isso aí, galera. Sara, obrigado. Muito Valeu. obrigada, Rê. Papo muito gostoso, rápido, objetivo hoje. E até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.